Olá pessoal, estima-se hoje que mais de 25% da população brasileira seja obesa e que mais da metade da população brasileira esteja pelo menos acima do peso. A gente sabe que a obesidade hoje é uma doença que já é fator de risco importante para algumas doenças, como as doenças cardiovasculares, como diabetes. Mas você sabia também que a obesidade pode afetar de maneira significativa a sua respiração? Vamos entender como nesse vídeo agora. Bom, então para a gente entender um pouquinho sobre a questão do efeito que a obesidade causa na respiração, né? A gente precisa entender um pouquinho da mecânica respiratória. Então eu coloquei esse vídeo aqui para a gente tentar entender como que funciona a mecânica respiratória, né? Da nossa caixa torácica e nosso pulmão. Repare no vídeo, né? Como no movimento inspiratório, o músculo do diafragma, que é esse músculo que está em laranja, né? Ele faz um movimento de contrair quando o pulmão expande, então ele rebaixa contraindo, permitindo que o pulmão expanda e a caixa torácica também expande para acomodar esse aumento do pulmão. Então toda essa mecânica respiratória é de fundamental importância para a gente buscar entender um pouquinho qual o efeito que a obesidade vai gerar na parte pulmonar, né? Então, mostrando aqui para vocês novamente a questão da mecânica respiratória, a contração e rebaixamento do músculo do diafragma, permitindo que o pulmão expanda e consiga armazenar o ar, né? Então, o que acontece quando a gente respira, né? Quando a gente inspira, né? O músculo do diafragma, né, que aí na fotografia está em laranja, né? Ele contrai, ele rebaixa, permitindo com que o pulmão encha de ar. E na expiração, o músculo do diafragma relaxa e aí ele permite que o pulmão solte o ar, né? Então o pulmão também fecha, ele reduz o volume e aí ele faz com que o ar saia. Então isso acontece na nossa mecânica respiratória, no nosso movimento de inspiração e expiração. Tá? E o que vai acontecer então no paciente obeso, né? No paciente obeso, principalmente aqueles que têm aumento do volume abdominal, aquela obesidade abdominal, né? Esse aumento do volume do abdominal, pelo aumento da quantidade de gordura ali no abdômen, né? Ele vai levar a uma compressão do diafragma. O diafragma vai ficar comprimido para cima, né? E o diafragma comprimindo, ele faz com que o pulmão não tenha a sua capacidade de inspiração máxima. O pulmão não consiga expandir de uma maneira máxima. Então, isso faz com que você tenha uma redução na expansibilidade pulmonar. Então, o aumento do volume abdominal gera uma compressão do diafragma e isso vai gerar uma redução na expansibilidade pulmonar. Então, aqui, só para a gente comparar mais ou menos, como é que funcionaria, né? À esquerda, a gente está vendo como seria o pulmão de tamanho normal e à direita, o pulmão do obeso, né? Então, aquela gordura, aquela tecido adiposo, aquela adiposidade, né, que é concentrada principalmente na região abdominal, mas também na região torácica, faz com que o pulmão seja comprimido e ele tenha dificuldade de expandir. Então, isso gera o chamado pulmão comprimido pela obesidade, né? Então, repare que o volume pulmonar é menor no paciente obeso, exatamente porque existe uma compressão por conta do aumento da gordura, tanto na região abdominal quanto na região torácica, né? Então, só para a gente ter uma ideia da diferença do volume do pulmonar de um paciente normal e de um paciente obeso. Repare o raio-x de tórax de um paciente normal, à esquerda, e o paciente obeso à direita, né? O que a gente vê, o pulmão, que é o pulmão é esse preto, né? Esse escuro é o pulmão normal, né? Repare como à direita o volume pulmonar é muito menor, né? Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de gordura na região ali abdominal e também na região torácica, e isso está comprimindo a expansibilidade desse pulmão, fazendo com que o pulmão tenha um volume menor e, consequentemente, ele tenha menos ar, ele tem menos quantidade de ar. Então, o primeiro ponto, né, é que o paciente obeso ele tem uma complicação de mecânica respiratória, de expansibilidade pulmonar, né? Então, a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, ela comprime o diafragma e limita a contração, né, desse diafragma. Ela, consequentemente, também vai comprimir o pulmão e reduz a expansibilidade pulmonar.
E isso vai gerar redução da oxigenação sanguínea e também diminui a retirada do gás carbônico, né? Então, habitualmente, o paciente obeso ele é um paciente que tem menos oxigenação sanguínea, ele é um paciente que a gente chama de hipoxêmico, e ele tem um aumento da quantidade de gás carbônico no sangue. Mas, além da questão da obesidade abdominal, né, um outro fator que altera muito, né, quando você é obeso, né, e pode alterar muito a sua questão respiratória, é a sua chamada obesidade cervical, né, que é esse acúmulo de gordura na região do pescoço, né, o paciente que tem pescoço curto, com grande quantidade ali de gordura, né. Então, o que isso vai acontecer quando você tem esse acúmulo de gordura ali na região cervical? Isso vai levar a um bloqueio ao fluxo de ar. Quando você respira, principalmente à noite, né? Quando você está dormindo, isso vai gerar um bloqueio do fluxo de ar, porque esse aumento da gordura na região cervical faz com que exista um colapso ali na sua via aérea superior e gere um bloqueio ao fluxo de ar. E esse é o fator, né, que explica a chamada doença apneia obstrutiva do sono, né, que a gente já inclusive explicou em outros vídeos o que é. Então, o obeso ele tem um maior risco de ter apneia obstrutiva do sono. Por quê? Porque essa gordura na região cervical bloqueia a entrada do fluxo de ar, principalmente no sono, durante o movimento do sono, né? E além disso, a obesidade também está associada com piora de algumas outras doenças respiratórias, principalmente a asma, né? Existe hoje uma relação já de piora do controle, principalmente da asma, em pacientes obesos, né? E por que isso acontece? Porque basicamente no obeso nós temos uma maior tipo de inflamação brônquica, né? Uma maior quantidade de inflamação neutrofílica. O obeso ele é um paciente naturalmente inflamado, né? Além disso, você tem uma maior resposta TH1 em relação à resposta TH2, que é aquela resposta inflamatória que costuma responder bem no tratamento da asma, né? É um tipo de resposta inflamatória diferente que faz com que o paciente obeso tenha menos resposta ao tratamento clínico, né? Você tem aumento de liberação de interleucinas, principalmente a interleucina 17, aumento da expressão de leptinas, que são mediadores inflamatórios associados a um aumento do estresse oxidativo nos pacientes obesos. Então, isso vai gerar esse aumento do estresse oxidativo, além do fato de que no paciente obeso você tem maior chance de refluxo gastroesofágico, e a gente sabe hoje que pacientes que têm maior refluxo de gastroesofágico, eles têm também um pior controle da asma. Então é isso, né? Vocês viram aí como a obesidade pode afetar também a sua parte respiratória, né? No ponto de vista mecânico, nesse processo de inspiração e expiração respiratória, né, do pulmão, essa expansibilidade pulmonar, a obesidade pode afetar isso, como também agravar condições pré-existentes. Então é fundamental aí que pacientes obesos cuidem também da sua saúde respiratória, porque a obesidade pode afetar muito também o nosso sistema respiratório, ok? É isso, se você gostou desse conteúdo, curta o canal, compartilhe essas informações. Até a próxima com novas informações sobre a sua saúde respiratória.